26 ao 29. O verso 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Feche teus olhos, feche a sua Bíblia, abra teu coração. Eu quero agora que você continue concentrado em buscar ao Senhor, concentrado em ouvir a voz do Senhor nesta noite. Peça para Ele: fala comigo, Senhor. Eu quero que a Tua palavra venha me alimentar, eu quero que a Tua palavra venha me fortalecer, eu quero que a Tua palavra, Senhor, venha me encorajar, para que eu possa continuar, para que eu possa permanecer na minha caminhada, para que eu possa voltar para casa renovado, abençoado, restaurado. Querido Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Tivemos um tempo de louvor e adoração, um tempo precioso, e agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, que a minha vida seja apenas um instrumento nas Suas mãos, e que o Senhor, ó Pai, possa falar em cada coração, que eu diminua, que o Senhor cresça, usa-me pela misericórdia, e que todos, ó Deus, sejam tocados pela Tua presença e pela Tua palavra. É o que eu oro, peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, querido, por favor. O capítulo 11 de 1 Coríntios, ele é um texto áureo das Escrituras. Por quê? Porque ele fala com detalhes sobre a Santa Ceia do Senhor. Capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala da importância da Santa Ceia, como ela deve ser ministrada e o quanto ela é especial. A Santa Ceia, ela nos direciona a 3 lugares. Todas as vezes que participamos da Santa Ceia, ela nos faz ter 3 óticas, nos faz olhar para 3 lugares: passado, presente e futuro. O primeiro lugar que a ceia nos remete, que nos transporta, está no tempo passado. O verso 26 diz assim: anunciais a morte do Senhor. A Bíblia está falando de algo que aconteceu no tempo passado. O primeiro lugar que a ceia nos conduz a olhar é para a cruz, para o Calvário, para o sacrifício, a morte de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. A Santa Ceia, ela nos remete a lembrar desse dia, do dia em que o Cordeiro de Deus veio para salvar a humanidade, o dia em que Jesus desceu do céu e morreu naquela cruz, crucificado, por mim, por você que está aqui nesta noite e pelos que estão lá fora. A ceia nos remete isso, a paixão de Cristo, ao Calvário, a sua morte. É impossível participarmos da ceia
sem lembrarmos da morte de Cristo, seu sofrimento, a crucificação. É importante ter a ceia todo mês, porque uma vez por mês a igreja, o corpo de Cristo, se reúne para lembrar desse grande dia, o dia da nossa redenção. Um dia em que tudo começou para a nossa salvação. E quando nós falamos da paixão de Cristo, da morte de Cristo, uma frase vem à nossa lembrança. João, capítulo 19, o versículo de número 30. Palavras de Jesus, últimas palavras, quando ele estava pendurado na cruz do Calvário. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. A palavra consumado era uma palavra muito usada pelos comerciantes daquela época. Era uma palavra que as pessoas usavam com constância. Quando alguém devia para uma outra pessoa, e essa pessoa, naquela época, pagava a dívida, aquela pessoa, ela dizia assim: ó, está consumado, está pago, não te devo nada. Aquilo ali era a palavra que se usava quando uma dívida era paga, está consumado. Quando o devedor quitava a dívida, ele dizia: está consumado. A dívida está paga. Não há mais dívida. E foi exatamente isso que Jesus, ele disse: está consumado. Está pago a dívida. Havia uma dívida. E quando Cristo sobe a cruz e ele morre, ele está dizendo primeiro para o seu Pai: Pai, está consumado. Paguei a dívida, rasguei a dívida foi cancelada, foi paga. A dívida do pecador, a dívida do Demétrio, a dívida do João, a dívida do Ivanildo, a dívida da Elisângela, a dívida do Flávio, da Larissa, a sua dívida. É como se ele mencionasse o seu nome naquele dia: Pai, está consumado, paguei a dívida, agora eles são nossos. Ele diz: Pai, está consumado. Mas, em segundo lugar, ele também está dando um recado e dizendo para o diabo: está consumado, está pago. Agora, nós não devemos nada para o diabo. E a Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto e bom preço. Pedro diz nas suas epístolas, mais precisamente na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, o versículo 18 e 19, o apóstolo Pedro, ele afirma isso. Ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados, resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você que está aqui, ninguém tem noção de quanto você vale. Ninguém aqui tem noção do quanto você é importante, do quanto você tem valor para Deus. Você nunca vai saber e nunca vai medir a dimensão do amor de Deus para com você. Nunca. Você vai nascer, vai viver 200 anos não, né? Mas vai viver 80, talvez vai ser feliz, agraciado igual a irmã Elizabeth, 93, 94. Você vai viver uma vida inteira. E você ainda não vai mensurar o tamanho do amor que Deus tem para você. Mas eu posso tentar te dizer um pouquinho.
Tudo que Jesus viveu, sofreu, padeceu, cuspido, zombado, chutado, espancado uma noite inteira, açoitado, escarnecido, zombado, crucificado com pregos em mãos e pés, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, uma lança fiada no seu lado, toda a humilhação do Calvário. Se existisse só você no mundo, Ele seria capaz de fazer tudo o que Ele fez, só por você. Se só você morasse nesse mundo e Ele precisasse salvar você, o amor dele é tão grande que Ele faria tudo o que Ele fez, só por mim, só por você. Você tem um valor e a sua dívida era impagável. Mas quando Jesus morreu na cruz no seu lugar, Ele pagou essa dívida. E eu te digo que você é tão amado por Deus, tão amada por Deus, que a dívida que Ele pagou foi com a própria vida. Você acha que se Ele não amasse você, Ele morreria daquela forma? É que Ele te ama, e porque Ele te ama como você é, fraco, limitado, imperfeito, falho, Ele te ama como você é. A Bíblia diz que Ele conhece as nossas estruturas e Ele sabe que nós somos pó. Um dia a gente está bem, no outro está mal, um dia está forte, um dia está fraco, um dia está animado, um dia está desanimado, um dia promete, no outro dia não cumpre, mas não tem problema. Ele sabe que você é pó, Ele sabe que você tem as suas falhas e imperfeições, mas Ele continua te amando todos os dias, sem nenhum tipo de alteração. Ele te amou ontem, Ele te ama hoje e vai te amar amanhã. É como se Ele dissesse: olha, se eu der toda a prata e todo o ouro do mundo, não é o suficiente para pagar, para comprar a sua vida. Então Ele deu tudo que Ele tinha de mais importante, Ele deu a sua própria vida. Então a Bíblia, primeiro, a ceia nos diz, a Bíblia nos diz que a ceia nos remete ao passado. Segundo lugar, a ceia nos faz olhar para o futuro. Tempo futuro. Porque o versículo que nós lemos, ele diz: até que Ele venha. O plano salvífico de Jesus, de redenção, é perfeito. Jesus morreu, Jesus nasceu, Jesus morreu, Ele ressuscitou e Ele diz: eu voltarei. Se Jesus morresse e não ressuscitasse, Ele não seria o Messias. Ficaria a dúvida. Então a profecia não haveria se cumprido. De todas as profecias do Antigo Testamento que falava do Messias, do Salvador do mundo, se uma delas, não se cumprisse, Ele não seria o Salvador. Mas Ele disse uma promessa: no terceiro dia ressuscitarei. Até Jesus, eu acho que eu disse isso. Preguei que dia aqui que eu preguei? Quarta. Até Jesus, a morte nunca perdeu para ninguém. A morte na Bíblia diz que levou os profetas, os patriarcas, os reis, Moisés, Josué, Samuel, Jeremias, Isaías, Ezequiel. A morte levou todos, até que um dia ela se deparou com Jesus. E quando ela se depara com Jesus, é o encontro da vida com a morte. E é interessante, querido, que até aqui, no dia da crucificação, a morte nunca foi derrotada. A morte nunca perdeu. Até o dia que ela tem que enfrentar o Filho de Deus. Eu li uma historinha, já contei aqui algum tempo atrás, muito interessante. O homem, às vezes, se acha soberbo, orgulhoso. Tem muito homem aí, querido, com o nariz empinado, arrogante, que olha as pessoas de cima para baixo, porque tem algum poder, algum dinheiro, algo que
Convence que ele tem motivo de ser maior do que alguém. E havia um homem com o coração soberbo, arrogante, e esse homem, um dia ele estava andando, e veio o sol, e o sol começou a aquecer, esquentar, e o sol jogava sobre a cabeça daquele homem raios solares. Aquele homem começou a passar mal, aquele homem começou a ter um mal-estar, e o sol, com toda a sua grandeza, começou a zombar, a debochar, e dizendo: quem é você, homem? Você é um pobre mortal. Se eu aqui mandar um raio aqui, você passa mal. Se eu esquentar aqui com os meus raios solares, você fica doente. Você é frágil, você é vulnerável. Enquanto o sol estava se gabando que ele pôde contra o homem e prevaleceu contra o homem caiu, desfaleceu por causa do sol causticante que estava sobre a cabeça dele. O sol se gabava, se crescia. De repente, veio uma nuvem bem densa, e ela foi e parou na frente do sol, e impediu o sol de lançar os seus raios sobre aquele homem. E ele tentava, mas a nuvem não permitia. E aí então, a nuvem disse para o sol: quem é você, sol, para se gabar? Quem é você para castigar o homem? Eu entrei na sua frente, bloqueei você, tornei você escuro, você não tem força nenhuma. E o sol disse: é verdade, com a nuvem eu não posso, eu perdi. Só que aí depois veio um vento muito forte, e esse vento fez assim, ó, soprou a nuvem para bem longe, e a nuvem desgovernada, ela foi para um lugar, e ela perdeu o controle. E aí então o vento disse: ô nuvem, quem é você para se gabar? Apenas com um pequeno sopro, eu te jogo para onde eu quero, eu te lanço à deriva para qualquer lugar. O vento então ficou todo orgulhoso, pomposo, soberbo. Aí uma montanha muito grande se levantou na frente do vento e se tornou um grande obstáculo. E o vento então começou a se sentir incapaz, impotente, e ele voltava e vinha com toda a força, batia na montanha, e a montanha, forte, inabalável, dizia para o vento: vento, quem é você para transpor a mim? Você é muito fraco, você não tem força contra mim. E aí a montanha toda, cheia de orgulho, começou a zombar do vento. Mas aquele homenzinho lá do começo da história melhorou. Ele melhorou, se levantou, pegou uma picareta, foi lá, pegou uma enxada e começou a bater no pé da montanha. E foi batendo no pé da montanha. A montanha desmoronou, ruiu. E aí o homem disse: ei, montanha, quem é você para querer se ensoberbecer? Está toda vaidosa, orgulhosa aí. Você não é nada. Com a picareta e com a enxada eu te derrubei, te destruí. Só que enquanto ele estava se gabando, veio a morte. E a morte veio contra o homem, ceifou, arrastou a vida dele, e ele morreu. A morte estava feliz, toda orgulhosa. O homem pensou que podia contra mim, mas não pôde. Eu sou maior do que o homem, eu sou forte. A morte triunfava por anos e por milênios. A morte, ela vinha e vencia todos os homens, até o dia em que Jesus morreu. E quando ele morre, ele desce às profundezas do abismo, e ele chega lá no inferno. E ele tem uma prestação de contas com o diabo e com a morte. Ele chama a morte e diz para a morte: morte, vem cá. E a morte, talvez relutando, disse: não, eu estou te ordenando, não estou te pedindo. Eu sou maior do que você. Você pensa que é forte, você mata os homens, mas comigo você não pode. Morte, vem até a minha presença.
E a morte vem se arrastando, e a palavra do Senhor se cumpre, quando Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você pode com o homem, você vence o homem, mas comigo você não pode, porque eu sou maior do que você. Por isso que a morte não pode trazer para você pavor. Por isso que a morte não pode trazer para você medo e nem pânico. Porque esse inimigo, Jesus já venceu. A morte é apenas o que Deus vai usar para promover você, para tirar você desse mundo terreno de sofrimento, de depressão, de tristeza, de morte, de doença, de perda, para levar você para outro lugar perfeito. Lá não há morte, lá não há choro, lá não há lágrima, lá não há dor, lá não tem cemitério, lá não tem angústia, lá não tem tristeza. A morte é apenas a passagem. Por isso a Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não tenha medo da morte, ela já foi vencida. Não tenha pânico. A morte é apenas uma passagem desta vida para a eternidade. Quantas pessoas têm medo de morrer porque elas não sabem para onde vão? Quantas pessoas têm medo de morrer porque a eternidade para ela é algo incerto? Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí alguém pensa na doutrina espírita: quando eu morrer eu vou reencarnar. Não, a Bíblia diz que não há reencarnação. Hebreus 9:27: a todo homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o reencarnação, é morrer, nascer, morrer, reencarnar, morrer e reencarnar. Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. É nisso que nós cremos. Alguém da doutrina católica pensa que quando a pessoa morre vai para um lugar chamado eu tenho dificuldade para falar essa palavra. Purgatório. Não é um lugar cheio de pulgas. É um lugar onde a alma penada, nessa doutrina, a pessoa morre e a alma dela fica vagando num lugar escuro para expurgar, para limpar os seus pecados. Mentira. Na mitologia grega, quando alguém morre, ele vai para um lugar chamado Campos Elíseos. É onde ele revê os seus mortos, os seus ancestrais. Cada religião tem a sua doutrina sobre o que é a vida após a morte. Mas a Bíblia, ela diz claramente: morre uma só vez, e depois disso vem o juízo. O que acontece, pastor, quando morre? Acaba tudo? Não, tem vida após a morte. Só que existe uma vida eterna, ou uma morte eterna. Vida eterna é que enquanto eu estive nessa vida, eu aceitei Jesus como meu Salvador, me arrependi dos meus pecados, entreguei a minha vida para Ele e vivi fiel a Ele até a morte. Esse vai ter a vida eterna. O que é a morte eterna? Eu não aceitei Jesus como meu Salvador, vivi no pecado a vida toda, não tomei a decisão para onde eu queria viver a eternidade. Morri sem Cristo, morri sem ser perdoado, morri sem ser salvo. Vou para o inferno. Não tem um terceiro caminho, não existe um terceiro destino. É um caminho largo que leva para o inferno, um caminho estreito que leva para o céu. Existe uma porta larga que leva para a perdição, para a condenação eterna, e uma porta estreita que leva para a vida eterna. Ah, então pastor, eu sou inteligente, brasileiro, malandro, né? A gente dá jeitinho para tudo. Vamos combinar o seguinte: quando eu morrer eu escolho para onde eu quero ir. A decisão para onde você quer viver após morrer, para onde você quer viver a eternidade, não vai valer depois que você morrer. A decisão precisa ser tomada enquanto você está vivo,
Depois que você morrer, você não vai ter oportunidade. Então, o dia aceitável da salvação é hoje. O dia de se arrepender é hoje. O dia de entregar a vida para Cristo é hoje. Eu fiz isso há quase 30 anos atrás. E foi a melhor decisão da minha vida. E pode ser a sua também. Depende de você. Porque a salvação é individual. O que Jesus já tinha que fazer na cruz do Calvário, Ele fez. Ele provou que Ele te ama. Não negue o amor dEle. Não despreze o amor dEle. Ele deu a vida dEle para te salvar. Ele morreu naquela cruz para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse morar na eternidade com Ele. Não despreze o que Ele fez por você. Aceite Ele, receba Ele como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Entregue a sua vida para Ele enquanto é tempo. E não deixe para amanhã para tomar essa decisão. Jesus vence a morte, ressuscita. E hoje Ele está sentado à destra de Deus Pai, coroado com poder e glória e majestade, com uma promessa para mim e para você. Ei, eu voltarei para te buscar. E Ele não vai falhar na promessa. A maior promessa que a igreja tem hoje é essa promessa. João 14:1. Põe para mim aqui, fazer um favor, ali. Grifa isso na sua Bíblia. Marca isso na sua Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Palavras de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A primeira vez que Ele veio para salvar os pecadores. A segunda vez, quando Ele voltar, Ele virá para buscar os salvos. Se você é salvo, levanta sua mão aí e aplauda Ele, porque é por causa de você que Ele prometeu: eu vou voltar. Talvez você está meio capenga na fé, talvez você está meio desanimadinho, abatido, muita luta, pastor, muita aprovação. Lembra dessa promessa: eu vou voltar para te buscar, eu vou voltar para te socorrer, eu vou voltar para te salvar e enxugar todas as suas lágrimas. Vai valer a pena. Insista, persista, lute. Hoje, ao tomarmos a Santa Ceia, nós estamos anunciando aqui para todo mundo: anunciais a minha morte, até que eu venha. Eu sempre digo que na noite da ceia, o pregador não é o pastor, o pregador é você, o salvo, o lavado, o remido, o santo, aquele que entregou a vida para Jesus, teve seus pecados perdoados. É você que, quando toma a Santa Ceia, está dizendo: olha, eu estou anunciando, viu? Ele vai voltar. Estou tomando a ceia porque eu tenho comunhão com Deus. Estou tomando a ceia porque Ele me prometeu: se você for fiel até a morte, eu voltarei para te buscar. Eu estava só de olho. O Eli me avisou: pastor, minha família marcou um compromisso aí, me avisou em cima da hora. É aniversário de alguém aí, né, Eli? Eu acho que ele foi para a fazenda do Sandoval, lá em Jarinu, porque Sandoval tem fazenda em Jarinu, Bahia, vários lugares. Foi para lá que vocês foram? Ei, Sandoval, foi para Jarinu agora, aniversário, fim de semana? Não? Ah, foi em outro lugar? Aí ele falou assim: ô pastor, mas eu falei para a turma, é o domingo da ceia. É bonito isso. Todo mundo aqui pode passear.
mas não pode faltar na ceia. Eu acho incrível alguém que falta na ceia com a maior naturalidade. A ceia, querida, é uma vez por mês. A ceia é a comunhão da igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com Cristo. E isso tem que realmente no seu coração ter uma importância muito grande. Porque você diz, eu posso até passear, mas quando der o horário eu preciso vir embora, porque eu preciso ir para a minha ceia. Hoje eu tenho ceia. E o Eli prometeu, eu falei, eu quero só ver se ele vai. Aí ele veio. Você estava junto, não estava, Sandoval? Você não estava? Ah, é? Ah, Eli, eu não consigo te ouvir, está muito longe. Mas é isso que eu acho bonito. Quando uma pessoa ela tem um compromisso, irmão, ceia não se falta. Durante 7 anos, eu fui membro. Durante 7 anos, eu nunca faltei uma ceia. E faltei 2 domingos, em 7 anos, congregando, como você faz. Um domingo eu era da Coordenadoria Regional de Jovens, estava num congresso em Sumaré. E o outro domingo, eu lembro que eu faltei, mas eu não lembro por que é, devia ser algo muito importante. Eu nunca tive prática de faltar em culto. E ceia, nunca faltei. Então, queridos, a ceia, ela é algo importante. A ceia, para nós, é o que nos mostra o quanto nós levamos a sério estar na casa de Deus. Quanto nós achamos que isso é importante para nós. Mas eu quero dizer para você, não falte em ceia. Só se você morrer. Caso ao contrário, venha. Não falte por pouca coisa. A ceia é importante, mas eu te digo, isso aqui é apenas um ensaio. E nós estamos fazendo um ensaio aqui porque um dia isso vai ser real. Um dia Jesus voltará, a promessa vai se cumprir. Ele vai levar os salvos para estar com Ele. Quando nós chegarmos lá na glória, vai ter uma ceia, chamada Bodas do Cordeiro. E é o que a gente sempre fala aqui, se prepara para esse dia. Porque não vai ser pastor Demétrio que vai ministrar a palavra. Não vai ser pastor Elisângela. Não vai ser esses músicos aqui que vão cantar. E nem esses diáconos que vão te servir. Haverá uma santa ceia. Aí não dá para entender. Mas vai estar uma mesa enorme no céu. Adornada, preparada. Vai ter anjos, serafins, querubins, arcanjos. Nós vamos estar no meio da glória. Nós estaremos lá com as vestes brancas, uma nova roupa, vestes santas, um novo nome. Nós vamos estar lá e de repente nós vamos se misturar com os santos do Antigo Testamento, os justos, os profetas, os apóstolos, os reis, todos que foram salvos, os nossos irmãos que partiram antes de nós. E nós vamos estar naquele dia, e Ele vai estar na ponta da mesa, o Cordeiro de Deus, o Salvador, o Filho de Deus. E Ele vai se levantar, e Ele vai servir você. Ele vai me servir. Naquele dia, Ele estará pessoalmente nas bodas do Cordeiro. Você pode imaginar que alegria será, que gozo, que felicidade será sermos servidos pelo nosso Senhor. Aquele hino que nós tanto cantamos aqui, quero olhar na face do meu Criador, né? Cantamos aqui, quero olhar na face do meu Criador. Qual que é a outra parte? Hã? Aquele que primeiro me amou? Já pensou? Que coisa linda! Você não vai mais cantar, você vai ver. E os olhos de fogo dele vão olhar para você. E aquilo que você tanto
tanto sonhava se tornou realidade. Aquele célebre hino da harpa, perto quero estar, junto aos teus pés. Não é da harpa não, né? É do... Como é que chama aqui? David Sasser? David Sasser. Naquele dia você não vai cantar perto quero estar. Você canta porque a sua alma anela por isso. Seu espírito deseja isso. Mas no dia da bodas do Cordeiro você vai cantar: perto estou daquele que primeiro me amou, daquele que me salvou, daquele que me resgatou, daquele que me fortaleceu e não desistiu de mim em nenhum momento. Quando eu pensei que Ele não ia me perdoar, Ele me perdoou. Quando eu pensei que Ele ia me desprezar pelas minhas falhas, pelo contrário, Ele foi misericordioso. Você vai lembrar de tudo isso e você vai ter a alegria de dizer: puxa, eu pensei que eu não ia conseguir, mas a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor, a fidelidade do Senhor te sustentou. Quando você come deste pão e bebe deste cálice, você está profetizando e anunciando: Ele virá. Em terceiro lugar, para encerrar, a ceia nos faz olhar para o tempo presente. Versículo 28 diz: examine-se o homem a si mesmo. Então guarde isso. A ceia nos remete ao passado, ao Calvário, para trás. A ceia nos remete para o futuro, para frente. Ele voltará até que Ele venha. Mas a ceia também, ela nos faz olhar para dentro. O apóstolo Paulo não está dizendo: olhe para os lados, examine os lados, examine o seu irmão da direita, examine o irmão da esquerda. O diácono aqui, ele não pode dizer: olha, você pode, você não pode, você não pode, você pode. O diácono não pode fazer isso, o pastor não pode fazer isso. Mas a Bíblia diz que quem tem que se julgar é você mesmo, e julgar a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Você não pode julgar a vida do irmão, você tem que julgar a sua vida. Nós somos muito bons para examinar, para julgar a vida dos outros. Mas a palavra está dizendo: examine-se a sua vida, julga a você mesmo, seja você o juiz de você mesmo, de si próprio. Porque quem come e bebe, aqui é algo individual. Quem come e bebe sem examinar, traz condenação para si mesmo. Para alguns, esses dois elementos aqui são apenas algo simples e comum. Ele é, até agora, algo simples e comum. Uma partícula de pão e um pequeno cálice. Até nós orarmos e consagrarmos esses elementos a Deus, eles se tornam de algo comum para algo sagrado. Para algo sagrado. Que é isso, pastor? Quando nós oramos e consagramos a ceia ao Senhor, o pão se torna o corpo de Cristo, o cálice se torna o sangue de Cristo. Jesus disse: quem não comer da minha carne, Ele está falando da ceia, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem comunhão comigo. Então, quando nós participamos da ceia, nós temos primeiro uma comunhão vertical com Deus. Mas a Bíblia também diz: segui a paz com todos. Nós também temos que ter uma comunhão horizontal. Então, na ceia, eu não posso estar em inimizade, eu não posso estar com ódio, eu não posso estar com amargura, eu não posso estar com ressentimento contra ninguém. Na ceia, eu preciso estar com o meu coração limpo. Então, se porventura você está aqui em inimizade com alguém, com ódio, com mágoa, com ressentimento, ferido por alguém, você pode até pensar: pastor, eu não vou tomar ceia, porque eu não estou preparado, eu não estou bem para tomar a ceia. Cuidado, não se engane, quem diz isso para você é o diabo.
Porque a Bíblia está dizendo: oi, você que é salvo, convertido, examine aí teu coração. Está com mágoa? Está com o coração peludo, né? Como a gente brinca? Está com o coração peludinho? Tira tudo isso daí. Pede perdão para Deus, pede perdão para a pessoa, examina aí, tem coisa errada, tem pecado, está com coisa errada, examina aí, se arrependa, se humilha, peça perdão, faça um concerto com Deus, se reata com amizade com alguém, e aí você, como cristão, vai entender que você precisa perdoar, que você precisa ser perdoado, e aí então você vai ter que tomar a ceia, porque não é você que vai julgar se você pode ou não. Você tem que se examinar. Ou você continua com o teu pecado, ou você continua com os teus ressentimentos, com a desculpa: hoje eu não vou tomar ceia, eu não estou preparado. Cuidado, porque quando Jesus voltar e Ele não te levar, Ele vai dizer para você: sabe por que você não foi salvo? Porque você falou para mim a vida inteira que não estava preparado. Se você não está preparado, todo primeiro domingo do mês, para vir aqui tomar a ceia, por que você quer estar preparado para morar no céu? Se você não está preparado para ceiar, você não está preparado para morar no céu. Seja maduro, seja crente maduro. Para com esse negócio. Briguei com o marido, hoje eu não vou cear. Briguei com o filho, eu não vou cear. Estou com problema no trabalho, não vou cear. Para com isso, irmão. Isso é coisa de crente infantil. Você é criança? Você é infantil? Então você continua agindo assim. No dia da ceia, hoje eu não vou no culto não. Mas por quê? Porque hoje é ceia e eu não estou bem. Eu estou em inimizade com alguém. Cuidado. Hoje é ceia na minha igreja, eu vou fazer visita numa outra igreja. Porque hoje tem ceia na minha igreja, eu não vou participar da ceia. E o meu irmão do meu lado vai ver que eu não vou cear. O diácono vai ver que eu não vou pegar a ceia. Fica preocupado com as pessoas. Fica preocupado com a sua aparência. Fique preocupado com a sua salvação, meu. Sai dessa infantilidade. A Bíblia está dizendo aqui, ó: examine-se o homem a si mesmo, e depois come e beba do pão e do cálice. Vai se converter. Está em inimizade? É ceia? Vamos lá. Eu preciso ser nova criatura. Fulano, me perdoa. Eu errei, eu falei, você errou, você falhou. Eu quero te pedir perdão. Mas eu não quero te perdoar. Não tem problema. Eu preciso ter paz com Deus. Eu vim aqui me acertar com você. Se você não me perdoa, não tem problema. Eu te perdoo. E vai viver sua vida. Porque o que mais sofre, querido, é aquele que não perdoa. Para encerrar, terceiro lugar para orarmos é para o tempo presente, porque Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Paulo conhece a igreja de Corintos. Esse texto que nós lemos, ele está escrito para a igreja de Corintos. Não é a igreja de Éfesos, de Tessalônica, não é para a igreja da Galácia, não é para a igreja de Roma, é para a igreja de Corintos. Paulo, ele está dizendo para a igreja de Corinto. E por que esse texto da ceia está falando aqui para a igreja de Corintos? Porque Paulo sabia e conhecia, ele foi o fundador da igreja, que aquela igreja era uma igreja muito problemática. Ele sabia o problema dos crentes daquela igreja. Havia uma divisão dentro daquela igreja terrível. Uns diziam que era discípulos de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e tinha uns mais santos lá que dizia que era discípulo de Jesus. Havia uma divisão muito grande, e Paulo fala aqui, e se você ler Coríntios, você vai ver que Paulo fala de escândalos terríveis, pecados terríveis dentro da igreja de Corinto. Havia incesto,
Pessoas parentes se casavam entre eles. Tinha problemas de sexualidade, prostituição. As pessoas agiam com prostituição dentro da igreja. Leia a carta de 1 Coríntios e você vai ver isso. Coríntios era uma igreja problemática, cheia de defeito. Talvez você diz assim: misericórdia, pastor, se tiver adúltero aqui nessa igreja, se tiver aqui prostituta dentro dessa igreja, se tiver um homossexual dentro desta igreja, se tiver um estuprador aqui dentro dessa igreja, eu vou embora daqui, pastor. Eu vou ter vergonha de estar numa igreja onde tem pessoas assim. Cuidado, santo. Cuidado, Santa Rona. Toma cuidado. Paulo, sendo o apóstolo Paulo, ele denunciava: ó, aqui tem prostituição, aqui tem incesto, tem aí pai com filha, mãe com filho, tio com sobrinha. Olha os escândalos que tinha lá. Aqui tem adultério, aqui tem homossexualidade, aqui tem um monte de coisa dentro dessa igreja aqui. Só que Paulo nunca abandonou a igreja. Paulo nunca desistiu da igreja. Irmão, toda igreja tem problema, querido. Toda igreja tem defeito. Eu estou falando para você, porque às vezes você é muito fraco na fé. Eu estou falando com você, porque talvez você está aqui na igreja há muito tempo, mas você ainda não é maduro, você não tem maturidade. E um dia pode acontecer um escândalo dentro dessa igreja. Se você for um crente imaturo, um crente raso, que não está firmado em Cristo, que não está firmado na rocha, por qualquer bobeirinha, por escândalo, por qualquer besteirinha, sabe o que você vai fazer? Rapar. Você vai sair fora da igreja porque você é muito santo. Você é muito santo e você não admite coisa errada dentro da igreja. Você talvez vai abandonar a igreja, mas Jesus não vai abandonar. Ele vai voltar aqui, ele vai ficar aqui, porque ele não desiste da igreja, ele não abandona a igreja, ele não desiste das pessoas, ele não abandona as pessoas. A gente é muito bom, fulano caiu, fulano pecou, a gente é bom para julgar, a gente é bom para condenar, a gente é bom para apontar o dedo. Até que um dia vai acontecer comigo e com você, com o seu filho, com a sua filha. Nossa, a filha da irmã engravidou, menina solteira, olha lá, ó, engravidou, virou mãe solteira. Devia estar fazendo isso há muito tempo, escondida dentro da igreja, dançando, pregando, cantando. Olha lá, é legal, né? Quando é o filho dos outros. E se um dia acontecer com os nossos filhos? Você vai tacar pedra na mão? Ou você vai brigar com quem vai tacar pedra? Tacar pedra no telhado dos outros é legal, até que o seu que é de vidro um dia vai tacar pedra e vai quebrar. Aí você vai chorar, você vai ficar triste, vai sair da igreja, você vai falar que essa igreja aqui é uma mentira, que ninguém ama ninguém, que aqui ninguém perdoa ninguém, porque é exatamente isso que acontece. Se acontecer um problema aqui dentro da igreja, você vai fugir, irmão? Você é tão santo que você vai: eu não me misturo com essas gentalhas. É muito pecador aí, eu não vou mais frequentar essa igreja. Paulo, de maneira alguma, fugiu da igreja. Paulo não julgou. Paulo não desprezou a igreja. Cuidado, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tem uma trave enorme no seu. Então querido, que alguém diz, né, que quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Cuidado com isso. Pastor, eu vou sair da igreja porque tem muita gente falsa aqui na igreja. Agora que você descobriu? Eu estou aqui há 23 anos. Sempre teve. Pastor, eu vou embora da igreja porque tem gente invejosa, tem inveja de mim. Agora que você percebeu, santo? Você é muito cego. Agora que você foi ver isso? Pastor, eu vou sair da igreja porque tem gente aqui que é falsa. Agora que você foi ver, que tem falso, que tem mentiroso, que tem pessoa aqui invejosa, agora que você descobriu. Eu sei, querido, e nem por causa disso eu abandonei a igreja. Pastor, estão falando mal de você. Amém. Deixa ele lá. Pastor,
estão falando mal da igreja. Amém. Deixa para lá, querido. Eu não vou tirar satisfação com ninguém, deixa para lá. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa. Pode vir os músicos. Eu descobri uma coisa. Eu aprendi uma coisa muito simples. Morto não sente. Repete comigo, morto. Você está morto, irmão. É para você só repetir, você está vivo. Repete comigo, morto não sente. Quando você não viver mais e Cristo viver em você, quando você for um velho homem, uma velha criatura, e agora passou a ser, quando você se torna um novo homem, uma nova criatura, não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. A obra regeneradora do Espírito Santo hoje é fazer você semelhante a Cristo. Ah, pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Tem que levar. Ah, pastor, eu não engulo sapo. Tem que engolir. Ah, pastor, eu não aceito certas coisas. Tem que aceitar. Sabe por que você não leva desaforo para casa? Sabe por que você revide? Sabe por que você é vingativo? Sabe por que você está com o coração cheio de mágoa e de ódio? Porque você é carnal. Você está pingando sangue. Você pensa que você é convertido, mas você não é. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: pelos frutos se conhece a árvore. Os seus frutos não condiz com um cristão. Suas atitudes, suas palavras maldosas, vingativas, odiosas, suas atitudes de inveja, de raiva, de vingança, de mentira, de falsidade, isso é carnal. Mas quando eu levo o desaforo para casa, quando as pessoas falam mal de mim, eu vou orar. Quando as pessoas falam mal da minha família, eu vou orar. Quando as pessoas me perseguem, eu vou orar. Então eu sou espiritual. Cristo vive em mim. Como você anda? Na carne ou no espírito? Examine-se o homem a si mesmo. Você sabe se você é um crente carnal, se você está nascendo de novo todos os dias, se você está deixando e se despindo do velho homem, da velha criatura. Você sabe se você tem tomado decisões que desagradam, que entristecem o Espírito Santo, que ele diz assim: nossa, o que você está fazendo? Sabe, as pessoas que te conhecem dizem: mas fulano, você está tanto tempo na igreja, mas você não muda, meu. Tem marido que fala para a mulher: o que você vai fazer na igreja? Para ser crente igual a você, é melhor não ser. Tem pais que dizem para a filha: o que você faz na igreja? Você é rebelde, mal educado, boca dura. O que você faz na igreja? Como é que você vai ganhar pessoas causando escândalo? Como é que você chega lá na sua empresa e se intitula cristão, mas você senta na roda dos escarnecedores? Você ouve o conselho dos ímpios, age como tal.